A palavra que Deus tem hoje para o meu e para o seu coração está em Mateus 8, de 1 a 10, que diz assim: Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado, pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e a meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa noite é uma noite de cura, né? E Jesus vem nos falar, através dessa palavra, sobre o senhorio dele nas nossas vidas, né? E essas duas curas aqui relatadas, né, no capítulo 8 de Mateus, começa dizendo que Jesus tinha descido a montanha e uma multidão o acompanhava, porque no capítulo anterior, lá no capítulo 5, Jesus ele está fazendo o sermão da montanha, né, as bem-aventuranças. Jesus ele está ensinando e as pessoas estão ouvindo maravilhadas. E Jesus veio no capítulo 8 com várias curas, né? E eu lendo, né, estudando essa palavra, a semelhança entre essas duas curas, mesmo sendo pessoas totalmente diferentes, um era um leproso, um discriminado da sociedade, um marginalizado, e o outro era um centurião romano, um oficial, um general, né, do exército romano, é que os dois conseguem identificar a autoridade e o senhorio de Jesus, né? O leproso, ele sendo marginalizado, ele não vivia em sociedade. Os leprosos naquela época, por ser uma doença altamente contagiosa, né? Ele vivia um monte longe. E você percebe que esse leproso, ele vai ao encontro de Jesus, ele se prostra na presença de Jesus em adoração, né? Vendo que Jesus, ele era poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa. E ele se arrisca, né? E a gente vê que é importante a gente ir ao encontro de Jesus, ir em busca do nosso milagre. A gente precisa estar em movimento, estar na presença do Senhor, seja no grupo de oração, no nosso quarto, orando, na missa, adorando, orando o terço, né? Porque é importante a gente ir ao encontro, a gente buscar. E ele precisava buscar, né? E ele vê em Jesus essa possibilidade, ele vê Jesus como uma autoridade, aquele que podia fazer qualquer coisa, e Jesus fez mesmo. E Jesus, ele podia só falar, ser curado, só que Jesus toca, né? E Jesus nos mostra que Jesus não tem dificuldade com as nossas doenças, com as nossas enfermidades, com as nossas lepras. Nós temos mais dificuldades, né, com a nossa pequenez, com os nossos pecados. Jesus não tem essa dificuldade, nada é impossível para Jesus, até a pior enfermidade daquela época Jesus cura. E Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele não faz só uma cura, ele transforma toda a vida dessa pessoa, porque Jesus, além de curá-lo, Jesus reintegra ele na sociedade, quando Jesus pede para que ele vá cumprir o preceito de Moisés, que ele se apresente ao sacerdote, que ele faça o sacrifício, para que ele dê esse testemunho e possa se reintegrar, né? Porque ele era excluído, então ele precisava ser reintegrado, e para isso ele tinha que se apresentar, tinha que sacrificar para aqueles sacerdotes daquela época ver que ele estava curado e ele poder estar em sociedade. E a gente vê
que reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas é o primeiro passo para ser curado. Primeiro ele reconhece Jesus, e para a gente reconhecer Jesus como o Senhor das nossas vidas, a gente precisa ter fé, né? E ele mostra a fé dele, ele vai em movimento, ele vai à procura do milagre dele e ele recebe. E ele também, meus irmãos, não chega para Jesus e fala: Senhor, eu quero ser curado. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Ele se submete à vontade de Deus. Às vezes a gente quer dar ordem a Deus: Senhor, eu quero, Senhor, faz isso, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito, Senhor, não, ele se submete. Se o Senhor quiser, tu podes. E Jesus quis. Então nos mostra também que Jesus quer, ele sempre quer nos curar, ele quer nos restaurar, ele quer nos transformar e faz essa obra por completo. E Jesus desce a Cafarnaum, que é onde Jesus tinha escolhido para morar, e ele vai ao encontro do centurião, né? Que é uma pessoa que não professava a mesma fé, porque era um pagão, né? Não era um judeu, então ele deveria adorar muitos deuses, né? Não tinha fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ele como uma autoridade, porque centurião significa que ele tinha aproximadamente de 80 a 100 homens abaixo, subordinados a ele, um general do exército romano. Ele como autoridade que dava ordem, as pessoas faziam só com a palavra dele. Ele enxerga essa autoridade, esse senhorio de Jesus. Um pagão reconhece Jesus como Deus encarnado na terra, o logos de Deus aqui na terra, e sabe que ele pode fazer aquilo que ninguém pode, que mesmo com todo o poder, com toda a autoridade, uma palavra dele de mandar não curaria o servo dele. E Jesus fala que iria na casa dele e o curaria. Ele falava: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Ele sabia que ele não era digno de Jesus, assim como nós não somos, né, dignos do Senhor. Mas uma palavra sua e meu servo será curado. Nós vemos aí também o poder da palavra, né? A semana passada foi falado aqui que palavra, ela pode abençoar ou amaldiçoar. Jesus, com uma palavra, pela fé daquele homem, que Jesus se admirou ao dizer que não conhecia ninguém em Israel, com a fé daquele homem. Olha que Jesus conheceu João Batista e foi batizado por ele, o profeta dos profetas do Novo Testamento. E Jesus, ao encontrar aquele pagão, diz que não tinha conhecido ninguém com a fé daquele homem, que só a palavra de Jesus já bastava. Quer dizer, e a gente vê também o poder da intercessão, né? Nós que somos intercessores, a gente vê que esse homem, ele era pagão. A gente não sabe se o servo dele acreditava, às vezes acreditava, né? A gente não sabe se acreditava ou se não acreditava. Mas o poder da intercessão, aquele homem não foi clamar por ele, aquele homem foi clamar por um servo dele. E Jesus, ele, pelo pedido do amor que ele tinha ao servo, né? Jesus, ele realiza aquele milagre. Então, como é importante a gente não deixar de orar pelos nossos irmãos, como é importante a gente interceder, não importa a fé daquele que você está orando, né? Porque às vezes a gente pensa assim: ah, mas para quem está orando, eu peço para o meu filho se converter, mas meu filho não acredita em Deus, meu filho é um ateu, é um crédulo, como diz minha avó, um herege. Mas Jesus pode alcançar, e Jesus quer alcançar, assim como ele alcançou a vida daquele servo, né? O poder dessa intercessão, e mostra a compaixão de Jesus, que abre essa salvação a todos, né? Os gentios, né? Que estava ali, aquele que você vê nos outros evangelhos mais na frente, Jesus fala: homens de pouca fé. Para aqueles que andavam com ele, para aquele que ele tinha escolhido para ser apóstolo, tinha muito pouca fé. E um homem que não andava com ele, que não professava a mesma fé, né, que era pagão, tinha uma fé que Jesus admirou, né? Chegou a falar que não tinha conhecido o homem em Israel com aquela fé. Então, meus irmãos, hoje é noite de cura. Essa palavra vem nos lembrar essa noite que não existe impossível para aqueles que creem. Que se a gente colocar Jesus como Senhor das nossas vidas, reconhecendo o senhorio dele em nossas vidas, é o primeiro passo para a cura acontecer na nossa vida. E a cura, como a Vânia falou, não é só a cura física do corpo, né? Mas é a cura da alma, é a cura das emoções,
é a cura de uma dor muito grande, de uma tristeza. Jesus pode fazer tudo, muito mais do que a gente possa pensar, pedir, imaginar ou descer ao nosso coração. E quando Ele faz essa obra, assim como Ele fez na vida do leproso, Ele faz por completo. Jesus nunca deixa nada pela metade. Jesus sempre, quando entra na nossa vida, Ele vem para transformar a nossa vida, né? E muitas vezes a gente não vê no nosso exterior, mas o nosso interior está sendo modificado pela presença do Senhor, pelo senhorio de Jesus nas nossas vidas. E se a gente tem alguma dúvida que Jesus quer curar, porque às vezes a gente fala, se Deus quiser curar, Ele cura. O Senhor sempre quer curar, né? Porque hoje Ele vem nos dizer, Senhor, Tu queres curar? Eu quero ser curado. Então, coloque hoje na presença de Jesus, se prostre na presença de Jesus e peticione mesmo a Ele. Fala aquilo que você deseja dEle e coloque também sobre Ele todas as suas dores, todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que a gente acha que é impossível e pedindo para que seja feita a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita, agradável e traz paz. Então, tudo que a gente coloca na presença dEle, tendo Ele como Senhor das nossas vidas, Ele vai fazer muito melhor do que a gente pediu. E as doenças, sempre não é um porquê que eu estou doente, é um para quê. Jesus sempre tem uma obra através de qualquer coisa, né? Tudo concorre, né? Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é por acaso, tudo é providência, né? Então, Deus pode, Deus quer e Deus pode fazer todas as coisas. E hoje, como é uma noite de cura, que nós possamos entregar a Ele todas as nossas enfermidades do corpo, da alma, espiritual, emocional, e que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. Amém?